Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 5 de agosto. Nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber 4 meses. Seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo-o o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam, passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram ele e levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, sua concubina, seu moço, e disse-lhe seu sogro, pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai se acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa de Yahvé, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar fique ao meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Eu trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhe: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir.
Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te, vamo-nos. Porém, não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Livro de Atos, capítulo de número 23. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui, assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: E Jurias, o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Não havendo dito isto, houve dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que quer lhe anunciar. Tomando-o ele, pois, levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxeste este jovem, que tem alguma coisa que quer dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E ele disse: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os criais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo.
E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. Achei que o acusavam de algumas questões de sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. O governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandando que o guardassem no pretório de Herodes. Livro de Jeremias, capítulo de número 33. Veio a palavra de Yahvé a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz Yahvé, que faz isto, Yahvé que forma isto para estabelecer. Seu nome é Yahvé. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz Yahvé, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáver de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim dizia Yahvé: neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai a Yahvé dos exércitos, porque bom é Yahvé, porque sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa de Yahvé, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz Yahvé. Eis que vem dias, diz Yahvé, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão. Yahvé é a nossa justiça. Porque assim diz Yahvé: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime ofertas de manjares e faça sacrifício todos os dias.
E veio a palavra de Yahvé a Jeremias, dizendo: Assim diz Yahvé: se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra de Yahvé a Jeremias, dizendo: Não tens visto que este povo fala, dizendo: 2 gerações que Yahvé elegeu, agora as rejeitou? Desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim dizia Yahvé: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Amém? Então, os nossos textos de hoje, nós vimos em Juízes 19, que às vezes temos a falsa sensação de segurança por estarmos em meio a pessoas ou grupos que são conhecidos. Mas, na verdade, pessoas de má índole, pessoas mal intencionadas, estão em todos os lugares. Nós precisamos entender que Deus julga cada um porque conhece cada coração, o que vai no íntimo de cada um. Por isso, não se iluda pensando que um grupo, uma placa, uma comunidade pode garantir a idoneidade de quem quer que seja. Atos, no capítulo 23, Paulo recebe do próprio Deus uma instrução sobre o que há de lhe acontecer. Isso acontece quando a pessoa tem uma intimidade com Deus. Paulo tinha uma vida de oração, então Deus revelava a ele o que estava por vir. A oração não pode ser uma chamada de emergência, como alguém que disca 190 na hora do apuro. A oração precisa ser um estilo de vida. E em Jeremias 33, um capítulo muito lindo, onde Deus anuncia que ainda preserva em seu coração planos maravilhosos para o seu povo. Ele diz que nada pode invalidar a sua aliança, assim como sol e lua se revezam no nascente e poente, num ciclo perfeito que nada pode impedir. Ele também diz que a sua aliança não pode ser impedida. E isto nos dá a garantia de que a palavra do Senhor há de ser cumprida. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te louvamos pelo teu grande amor, pela tua muita misericórdia, por todo o zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela aliança que o Senhor fez e que nos garante a vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor é aquele que revela planos, intenções e propósitos a todos os que te buscam, que nós possamos te buscar em todo o tempo, com desejo, com a sede do nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!